Existe uma linha quase invisível que separa homens que parecem emocionalmente estáveis daqueles que vivem em silêncio, sobrecarregados e sem perceber que estão se perdendo aos poucos. E a pergunta que pode mudar a forma como você enxerga tudo isso é simples, mas desconfortável. O que exatamente um homem mentalmente forte nunca faz, mesmo quando está sob pressão, sozinho ou emocionalmente no limite? Porque a verdade é que a maioria não falha por falta de força, mas por repetir padrões que parecem inofensivos, mas vão corroendo a clareza mental, os relacionamentos e até a identidade. Ao longo deste vídeo, você vai entender comportamentos específicos que passam despercebidos no dia a dia, mas que definem quem mantém estabilidade emocional e quem vive em ciclos de ansiedade, impulsividade e desgaste interno. Não é sobre idealização, é sobre observação prática do comportamento humano, escolhas silenciosas, hábitos automáticos e reações que dizem mais do que qualquer discurso. E enquanto alguns continuam reagindo no automático, outros aprendem a enxergar o próprio comportamento antes que ele os controle. Fica até o final, porque o que você vai ver aqui não é motivação vazia, mas padrões reais que explicam por que alguns homens conseguem manter a mente firme mesmo quando tudo ao redor parece instável. Se esse tema já te fez pensar em alguém ou em você mesmo, aproveita agora e se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui a ideia não é só entender o comportamento humano, é enxergar padrões que quase ninguém percebe. E comenta também, na sua opinião, o que um homem mentalmente forte nunca faz. No final do vídeo, você vai entender o principal ponto que separa a força real de apenas aparência de controle. Ele nunca entra em guerra emocional para provar um ponto. Pensa numa situação simples. Alguém te provoca, te corta no meio de uma frase ou interpreta errado o que você disse. O instinto quase automático é querer corrigir na hora, explicar tudo, provar que você está certo. É como se existisse uma urgência interna de resolver agora. Só que homens mentalmente mais estáveis fazem algo diferente, e isso não tem nada a ver com frieza, e sim com clareza. Eles entendem que nem toda reação precisa ser imediata. Em muitos casos, a resposta rápida não resolve nada, só alimenta o conflito. Então, em vez de entrar no jogo emocional do outro, eles observam o cenário por alguns segundos a mais. Esse pequeno espaço muda tudo. Porque no momento em que você não reage no impulso, você começa a enxergar o que está por trás da situação, e quase nunca é só sobre o que foi dito. E isso não é natural. A maioria das pessoas foi treinada, sem perceber, a responder rápido. Mensagens, discussões, opiniões, redes sociais, tudo empurra você para reagir sem pensar. É como se o silêncio virasse desconforto. Só que esse desconforto é exatamente o ponto onde o controle emocional começa a nascer. Quando você aprende a suportar esse intervalo, algo curioso acontece. Você deixa de ser refém do clima emocional do ambiente. A provocação continua existindo, mas ela não te puxa com a mesma força. E aqui entra um detalhe importante. Não é sobre ignorar o que você sente, é sobre não ser conduzido por isso automaticamente. E tem mais um ponto que quase ninguém percebe. Quando você não responde no impulso, a outra pessoa começa a revelar mais do que pretendia. O excesso de reação de um lado alimenta o exagero do outro. Já quando você mantém a calma, o comportamento muda. O cenário desacelera. E de repente, o que parecia uma crise vira só uma situação comum mal interpretada. Só que isso só funciona quando existe um tipo de disciplina interna, porque é muito fácil cair de volta no automático. Basta uma palavra fora do tom, um olhar atravessado e pronto, a mente quer voltar para o modo defesa. É aqui que muitos perdem o controle sem perceber, achando que estão apenas se defendendo. Mas existe algo ainda mais profundo nesse comportamento, e é justamente o que separa quem apenas reage de quem realmente entende o próprio estado emocional em tempo real. O outro ponto muda tudo, reação automática. Tem gente que não percebe, mas vive como se fosse apertar um botão toda vez que algo acontece. Aconteceu um desconforto, resposta imediata. Uma crítica, defesa instantânea. Um silêncio estranho, ansiedade preenchendo tudo. E quando você olha de fora, parece natural. Mas por dentro, isso vira um tipo de cansaço invisível, como se a mente nunca desligasse de verdade. Homens mentalmente mais estáveis não funcionam nesse modo constante de resposta. Não porque eles não sintam, mas porque eles não transformam tudo em urgência. Existe uma diferença enorme entre sentir algo e precisar agir na hora. E é justamente nesse espaço que a maturidade emocional começa a aparecer. É como se eles tivessem um freio interno. Não um bloqueio, mas uma espécie de atraso consciente. Algo simples, quase imperceptível.
Antes de responder, eles percebem o que estão sentindo. Raiva? Pressão? Insegurança? Esse pequeno reconhecimento muda completamente o rumo da reação. E aqui tem um detalhe que pouca gente percebe. Quando você reage no automático, você não está respondendo só ao que aconteceu agora. Você está respondendo a tudo que acumulou antes. O estresse do dia, a frustração antiga, a sensação de não ter sido ouvido, tudo isso entra na mesma resposta sem pedir licença. Só que quando você desacelera, esse acúmulo invisível começa a perder força. Não porque ele some, mas porque ele deixa de comandar suas escolhas. E isso cria um efeito curioso. Você começa a perceber padrões repetidos em você mesmo. Situações diferentes gerando a mesma reação. Pessoas diferentes apertando o mesmo ponto sensível. E aí vem um choque silencioso. Talvez o problema não seja o que está acontecendo, mas como você foi treinado a responder. Homens que desenvolvem essa consciência não ficam imunes ao caos, mas param de ser levados por ele. Em uma conversa difícil, por exemplo, enquanto muitos já estão elevando o tom, eles ainda estão lendo o ambiente. Não para vencer a discussão, mas para entender o que realmente está em jogo ali. E quanto mais isso se repete, mais uma coisa muda sem aviso. O impulso perde força. Não desaparece, mas deixa de ser o piloto automático. E isso altera completamente como a pessoa se comporta em relacionamentos, no trabalho, até em pequenos conflitos do dia a dia. Só que existe um ponto ainda mais profundo nisso tudo, e ele começa quando a pessoa percebe que nem toda emoção precisa virar ação imediata. Existe um ponto que muita gente confunde com força, mas na prática é outra coisa completamente diferente: conforto com a própria companhia. E não tem nada a ver com se afastar das pessoas ou gostar de ficar sozinho o tempo todo. Isso é uma leitura superficial. O que acontece aqui é mais interno, mais silencioso. É quando a pessoa para de sentir aquele incômodo estranho de estar consigo mesma sem distração. Pensa em algo simples. Você está em um ambiente quieto, sem celular, sem conversa, sem barulho. Para muita gente isso não é paz, é pressão. Como se o silêncio começasse a falar coisas que estavam sendo evitadas durante o dia inteiro. E é exatamente aí que muitos tentam fugir. Música alta, redes sociais, qualquer estímulo que tire essa sensação. Homens mentalmente mais estáveis não tratam esse silêncio como inimigo. Eles deixam ele existir. E com o tempo, isso muda a forma como eles enxergam a própria mente. Porque o silêncio começa a funcionar como um espelho desconfortável, mas honesto. Ele mostra pensamentos que normalmente ficam escondidos na correria, inseguranças pequenas, dúvidas repetidas, padrões de comportamento que passam despercebidos. E tem uma virada importante aqui. Quando você aguenta ficar nesse espaço sem fugir, você começa a diferenciar o que é pensamento real do que é apenas ruído mental. Nem tudo que aparece na mente tem peso real, mas quando você nunca para, tudo parece urgente. É como se a pessoa começasse a ouvir a própria estrutura interna com mais clareza. E isso muda decisões simples. O tipo de coisa que antes era feita por impulso, responder a alguém, aceitar algo, evitar um desconforto, começa a passar por uma análise natural, quase automática, sem esforço forçado. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Esse conforto não vem de isolamento. Ele nasce justamente do contrário. De experiências, interações, conflitos, situações sociais e da capacidade de não perder a própria estabilidade no meio disso. Porque quando alguém depende constantemente do externo para se sentir bem, qualquer ausência vira ameaça. Um dia mais quieto já parece estranho. Uma resposta não enviada já vira ansiedade. Um afastamento pequeno já parece rejeição. Agora, quando essa base interna começa a ficar mais sólida, o mundo externo deixa de ter tanto controle emocional sobre a pessoa. Ela continua vivendo tudo normalmente, mas sem aquele movimento constante de buscar algo para preencher o vazio. E isso muda até a forma como os relacionamentos funcionam. Não por afastamento, mas por escolha. A presença deixa de ser necessidade e começa a ser decisão. Só que isso abre uma consequência ainda mais profunda, porque quando o silêncio interno deixa de assustar, outras coisas começam a aparecer com mais clareza. Tem uma coisa que muda completamente a forma como alguém é visto e como se enxerga também: saber dizer não sem se sentir em dívida com o mundo. No começo isso parece simples, quase óbvio, mas na prática não é. Porque muita gente não diz sim por vontade real, diz por pressão silenciosa. Medo de parecer frio, medo de decepcionar, medo de perder espaço, conexão, aprovação. E aos poucos, sem perceber, a pessoa começa a viver como se estivesse sempre devendo algo para alguém.
Homens mentalmente mais estáveis quebram esse ciclo de um jeito discreto. Eles não entram nesse automático de agradar para manter tudo em paz. Não porque querem conflito, mas porque entendem que toda vez que você se força além do próprio limite só para ser aceito, você paga um preço interno que ninguém vê. E esse preço não aparece de uma vez. Ele vai se acumulando em pequenas coisas. Um convite aceito sem vontade, uma opinião engolida, um desconforto ignorado. Até que, em algum momento, a pessoa começa a sentir um cansaço estranho, não físico, mas mental. Como se estivesse sempre se ajustando para caber em lugares que não foram feitos para ela. E aqui entra um ponto curioso. Quando alguém começa a colocar limites reais, o ambiente ao redor muda. Não de forma mágica, mas comportamental. Algumas pessoas se afastam, outras passam a respeitar mais, e algumas testam esses limites de propósito, quase como se quisessem ver se aquilo é sério mesmo. É nesse momento que muita gente recua, porque lidar com a reação dos outros parece mais pesado do que continuar se anulando aos poucos. Só que os que mantêm consistência começam a perceber algo importante. Respeito não nasce de agradar todo mundo, nasce de coerência. E tem um detalhe que quase ninguém observa nessa dinâmica. Quando você começa a dizer não de forma clara, você também começa a enxergar quem realmente respeita você e quem só estava confortável com a sua falta de limite. Isso cria um tipo de clareza social que pode ser desconfortável no início. Algumas relações ficam mais leves, outras ficam estranhas, e algumas simplesmente não sustentam essa nova postura. Mas, ao mesmo tempo, a sensação interna muda. Porque, pela primeira vez, as escolhas deixam de ser guiadas só pelo medo de perder alguém. E isso não significa rigidez ou distância emocional. Significa algo mais raro, agir sem se abandonar no processo. Só que quando essa mudança começa a acontecer, surge uma nova tensão interna, porque agora a questão não é mais agradar todo mundo, é lidar com quem você se torna quando para de tentar. Tem uma diferença que quase ninguém percebe até viver na pele. Não é sobre estar sozinho, é sobre não precisar de ninguém o tempo todo para se sentir inteiro. No começo, isso costuma ser confundido com independência, mas vai muito além disso. É quando a pessoa começa a perceber que existe um tipo de vazio que não é preenchido com gente ao redor, nem com conversa, nem com distração. E isso assusta, porque quebra uma ideia antiga de que estar acompanhado resolve automaticamente qualquer desconforto interno. Homens mentalmente mais estáveis passam por esse ponto de forma natural ao longo da vida. Não é um desligamento emocional, é mais como uma reorganização interna. Eles começam a perceber que muita coisa que antes parecia urgente, na verdade era só barulho tentando ocupar espaço. E aqui entra algo interessante. Quando a necessidade constante de validação diminui, o comportamento social muda sem esforço forçado. A pessoa deixa de agir para ser percebida o tempo todo e começa a agir com mais intenção. Uma conversa deixa de ser uma performance e vira presença real. Mas esse processo não é confortável no início. Porque quando o excesso de distração some, sobra espaço para pensamentos que antes eram empurrados para o fundo. Dúvidas antigas, lembranças mal resolvidas, padrões que estavam escondidos na correria do dia a dia. E muita gente interpreta isso como algo errado, quando na verdade é só o conteúdo interno aparecendo sem filtro. E tem um detalhe importante aqui. Quem não aguenta esse espaço interno geralmente volta para o barulho externo. Não porque quer, mas porque o silêncio começa a cobrar atenção. Já quem permanece nesse espaço começa a entender algo que muda tudo. Nem todo desconforto precisa ser evitado imediatamente. Com o tempo, isso altera até a forma como a pessoa se relaciona. Porque a presença do outro deixa de ser um escape emocional e passa a ser uma escolha. Não é mais preciso estar com alguém para não sentir isso. E sim, eu estou aqui porque faz sentido estar aqui. E isso cria um efeito quase invisível, mas poderoso. As relações ficam mais honestas. Menos necessidade de preencher lacunas emocionais, menos expectativa silenciosa, menos dependência disfarçada de conexão. Só que existe um ponto ainda mais profundo nisso tudo, porque quando a presença interna começa a ficar mais estável, surge uma pergunta que muita gente evita fazer para si mesma. O que sobra quando você não está tentando se distrair de você? Tem um ponto que separa quem só controla as emoções de quem realmente entende o que sente. Não ser dominado pelo próprio estado emocional, mesmo quando tudo aperta. Isso não tem nada a ver com não sentir nada. Pelo contrário, é justamente sentir e ainda assim não perder o eixo. É aquele momento em que algo dá errado, o peito aperta, a mente acelera, e mesmo assim não existe necessidade de transformar isso em ação imediata. Homens mentalmente mais estáveis não vivem livres de pressão.
Eles só não deixam a pressão virar direção. Parece simples falando assim, mas na prática é onde muita gente se perde. A emoção sobe e junto com ela vem a decisão impulsiva. Uma palavra mal colocada, uma resposta atravessada, um movimento feito no calor do momento e depois o silêncio pesado do arrependimento. E existe uma armadilha aí que quase ninguém percebe. Quanto mais a pessoa tenta não sentir, mais forte isso volta depois. Então o caminho não é bloquear, é reconhecer sem ser arrastado. É tipo perceber que uma onda está vindo, mas não se desesperar como se fosse te engolir. Só que isso exige um tipo de consciência que não nasce do conforto. Nasce dos momentos em que você quase perde o controle, mas para um segundo antes. E esse segundo muda a rota inteira do comportamento. Porque ali você começa a perceber algo essencial. Emoção não é ordem, é sinal. E quando isso fica mais claro, um efeito interessante aparece. Situações que antes pareciam gigantes começam a perder volume. Não porque elas mudaram, mas porque a forma de reagir a elas mudou. O problema continua existindo, mas ele não cresce dentro da sua cabeça no mesmo ritmo. E tem mais. Quando a pessoa deixa de ser refém da própria reação, ela começa a observar o mundo com mais precisão. Não entra mais tão fácil em conflitos desnecessários. Não responde tudo como se fosse pessoal. Não interpreta cada movimento como ataque. Isso cria um tipo de estabilidade que não depende do ambiente estar calmo, ela existe mesmo no meio do caos. Mas aqui está o detalhe mais interessante de todos. Quanto mais essa estabilidade aparece, mais você começa a perceber quais situações te desorganizam por dentro. Não de forma teórica, mas real, pessoas específicas, contextos específicos, padrões específicos, tudo fica mais visível. E isso abre uma virada silenciosa. Você não muda só como reage, você muda o que já não faz mais sentido continuar alimentando dentro da própria vida. No fim, a ideia central de tudo isso não é sobre ser forte no sentido superficial que muita gente repete. É sobre algo mais silencioso e muito mais difícil de construir. Não ser guiado automaticamente pelo que você sente, pelo que os outros fazem ou pelo que o ambiente tenta provocar em você. Porque homens mentalmente estáveis não são aqueles que nunca caem em emoção, nunca se irritam, nunca se sentem sozinhos. Eles apenas desenvolveram algo raro, o espaço entre o que acontece e o que eles decidem fazer com isso. E é exatamente nesse espaço que a vida muda. Quando você não reage no impulso, não foge do silêncio, não diz sim só para ser aceito e não se perde nas próprias emoções. Você começa a enxergar a realidade como ela é, não como o medo ou a pressa tentam pintar. No final, não é sobre controlar tudo ao redor. É sobre não ser controlado por nada disso dentro de você. E talvez a verdadeira força mental não esteja em nunca sentir o impacto, mas em continuar inteiro mesmo depois dele. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a trazer mais conteúdos nesse nível de profundidade sobre comportamento humano e psicologia do dia a dia. Comenta também qual tema você quer ver nos próximos vídeos. Pode ser solidão, relacionamentos, personalidade, hábitos ou até situações mais específicas que você vive ou observa. E antes de sair, aproveita e confere o vídeo que está aparecendo aqui na tela agora, porque ele continua exatamente nessa linha de pensamento e vai te ajudar a entender ainda mais esse padrão de comportamento. Também dá uma olhada na playlist do canal, onde tem vários conteúdos conectados que vão te dar uma visão ainda mais completa sobre tudo isso.